Ele vai iniciar. Já Pronto, eu estava iniciou. aqui me deliciando do que você estava falando. E estava pensando que eu não sei mais nem como me apresentar, né? Porque já fui muito bem apresentada. Mas, repetindo ou não, meu nome é Luádia. Eu tenho cara de nova porque eu sou nova mesmo, né? Tenho 23 anos. Me formei recentemente em psicologia, me formei esse ano em psicologia. Minha área de trabalho na psicologia é a psicologia social, né? Uma psicologia muito específica. Não é exatamente uma área de trabalho, mas é uma área de direcionamento para compreensão como psicóloga. E estudo, me coloco para trabalhar com adolescentes com conflito com a lei, né? Então, minha área de trabalho é com adolescentes que estão em cárcere. Eu comecei a ler muito cedo, e Maísa fez parte disso também. Ganhei alguns livros dela durante a minha trajetória. A gente já se conhece há algum tempo, né? Por uma ótima mediação, a mediação do meu pai. E ao longo do tempo eu fui entendendo o que é que eu queria ler, né? Além do que eu recebia, que era muito bom para mim, mas eu acho que há uns 4 anos atrás eu fui procurando outras coisas, né? Algumas coisas que me falavam mais sobre o lugar que eu tinha como mulher, e aí especificadamente como mulher negra, né? Comecei a procurar esse lugar. E foi procurando esse lugar que eu ganhei o meu primeiro livro de Conceição Evaristo, que foi Olhos d'Água. E demorei muito para ler Olhos d'Água. Ele ficou muito tempo guardado na minha estante porque eu tinha medo, essa é a verdade. Eu sempre tive medo de Conceição Evaristo. E eu tive medo de Conceição Evaristo porque eu sempre tive um certo receio de me encontrar. Eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Quando vai entender algo sobre si mesmo. Eu sabia que Conceição falava sobre mim. Então eu tinha receio de ler Conceição porque eu não sabia o que eu ia acessar. Então, por muito tempo eu guardei, e fiquei tentando arranjar desculpa, né, para não procurar Conceição Evaristo. Mas ela estava sempre à minha volta, assim, ela estava sempre por perto. Fosse uma amiga que falava, fosse alguém que me encontrava e dizia, você ia gostar muito de ler, e o livro estava guardado na minha estante, da mesma maneira, intacto, eu não tinha nem aberto. E aí, quando eu parei para ler Conceição Evaristo, a primeira vez que eu vi um poema dela, eu não tinha aberto um livro, eu não tinha procurado. Eu estava em Recife com outras mulheres negras, era uma formação sobre racismo, e aí eles me entregaram um papelzinho com um poema de Conceição Evaristo. E todo mundo leu junto, assim. Foi o primeiro poema dela que eu li em conjunto com outras mulheres negras. Né? E aí ali eu tive certeza que eu estava certa, né, de não ter aberto o livro ainda. Tinha certeza que o meu motivo era coerente, fazia todo sentido. Porque era um poema sobre vozes, eu até trouxe ele aqui. Era Vozes Mulheres, vocês devem ter tido acesso, né, um poema bem conhecido dela. E li e fiquei assim, me perguntando o que era isso. Acho que quando a gente encontra algo que se identifica, sempre vem esse sentimento de como é que essa pessoa acessou isso que eu também acesso? Como assim isso é coletivo, não é individual? E acho que Conceição Evaristo é sobre o coletivo, né? Sobre o que a gente acessa, sente, percebe, que não é só nosso. Às vezes até parece que é, mas não é. E ser mulher negra tem muito disso. Parece que sou só eu, às vezes parece que é só você, mas na verdade é todo mundo junto. Todo mundo está passando, todo mundo está sentindo, todo mundo está vivendo separadamente, né? E aí, quando alguém fala e a gente se identifica, fica mais claro que aquilo não é tão individual assim, aquilo ali faz parte de todo mundo. Enfim, me apresentei, eu escrevo, eu tenho um blog chamado Notas Pretas, mas eu também falou sobre isso, né? E eu coloco algumas coisas lá. Eu coloquei, logo que eu comecei a divulgar Notas Pretas, eu falava que era um portal sem datas, né? Não tem data para sair texto, não tem data para escrever, não tem data para nada, assim, de repente acontece uma obra do destino, acontece, sai um texto, uma coisa, e aí eu acabo colocando lá. Esse ano, há pouco tempo atrás, aconteceu também, por acaso, de sair um texto maior, que eu transformei em um livreto. E aí o nome do livreto é Liberdades Pretas, que também faz parte do série Notas Pretas, né?
Então, para mim, a escrita é muito por acaso. Talvez por isso ela seja muito sobre mim, né? E aí, eu fui me colocando para a escrita muito dessa maneira, de entendimento, e Conceição fez parte disso porque ela me entende, né? E ela entende toda mulher, e principalmente toda mulher negra. Acho que ler Conceição é se ler, de certa maneira. A poesia é sempre uma maneira de se acessar, né? Independente de quem escreve, de quem a escreva. Mas quando quem escreve parece com você, ela é mais palpável ainda. Então é muito sobre essa sensação, né? De entendimento mútuo, assim. E eu acho que é isso de apresentação, de compreensão minha, de conceito inicial, pelo menos, né? Ok, ok, então você pode continuar com Olhos d'Água. Olhos d'Água. Desculpa. Eu acho, como eu estava falando, né? Quando eu fui pensar no que eu trazia para cá, o que é isso, o que eu trago, o que eu falo, o que não é, eu percebi justamente o que eu estava falando, né? Que a gente fala do que lê do lugar que a gente está. Então, eu falo de Conceição do meu lugar de mulher, do meu lugar de mulher negra, do meu lugar de mulher negra que escreve, do meu lugar de mulher negra que escreve, que entende o que é escrevivência, né? Que é o que ela fala tanto, que é esse escrever sobre si, escrever sobre o próprio cotidiano, sobre o próprio coletivo. Então, eu fui entendendo Conceição a partir disso. E fui entendendo Conceição principalmente a partir de um pacto que ela fala em Olhos d'Água. Eu queria até trazer um trecho do conto dela, em que é uma combinação, assim, a gente combina de não morrer. Acho que esse é um ponto inicial do entendimento da escrevivência em específico, já que a escrevivência é essa escrita sobre o que a gente sente e o que a gente vive no sentido mais estrito do termo e do sentimento, né? E aí eu queria trazer um pedacinho disso. Estou aqui com ele. É o finalzinho do conto dela. Posso ler? Pode sim. A casa de Nel caiu. Aprontou, dançou. Mais um que não será o último. Outros virão. Ele, Dorvi, Idago, Crispim, Antônia, Cleusa, Bernadette, Lidinha, Biunda, Neide, Adão e eu temos ou tínhamos, alguns já se foram, a mesma idade. Um ano e às vezes só meses variavam o tempo entre a data de nascimento de um e de outro. Alguns morreram também em datas próximas. Apalpo meu corpo. Aqui estou eu. Entre as mulheres, quase todas ficaram menstruadas juntas, pela primeira vez. Brincávamos que íamos misturar as nossas regras e selar a nossa irmandade com nosso íntimo sangue. Os meninos não sei que juras fraternas fizeram. Ah, sei. Dorvi repetia sempre que entre eles havia o pacto de não morrer. Entretanto, Dorvi sumiu e Nel também. De Nel já temos a notícia. Dançou ao som da música da escopeta de Dorvi. E Dorvi. Nem a mãe dele sabe, nem eu que sou sua mulher. Só adivinho só. O que dizer para o nosso filho à medida que ele for crescendo? Quero outro futuro para ele. Será que ainda há dor por vir? E Dorvi? Não sei. Eu só faço escrever desde pequena. Adoro inventar uma escrita. Um dia na escola, com meus 7 ou 8 anos, a professora passou um exercício. Era de dividir as palavras em sílabas e, a partir daí, formar novas palavras. Eu já estava de saco cheio. Para desconcertar a moça, pedi para ir ao quadro escrever as que eu tinha formado. E escrevi pó, zoeira, maconha, e fui escrevendo mais e mais. Craque, tiro, comando leste, oeste, norte, sul, vermelho e verde também. Na verdade, naquele momento, eu já estava arrependida e queria voltar para o meu lugar, se é que tem algum. Mas escrever funciona para mim como uma febre incontrolável, que arde, arde, arde. A professora olhava querendo ser natural, a turma ria e eu escrevia. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases, não frases. Gosto de escrever as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo. Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã
e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento, me parecia que ele fazia ouvidos moucos. Quem sabe os nossos orixás, que são humanos e deuses, descreveram para esse escritor outras e outras fomes, aumentando assim mais ainda a perplexidade dele. Penso em Dorvi a todo momento. Ele é para mim um presente incompleto e um futuro vazio. Provavelmente Dorvi não virá mais. Ele que tinha um trato de viver fincado nessa fala desejo. A gente combinamos de não morrer. Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel. Vive implicando com as novelas da minha mãe. Entretanto, sei que ela separa, e separa com violência os dois mundos. Ela sabe que a verdade da telinha é a da ficção. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para alimento de meu filho e de filhos alheios. Quero contagiar de esperança outras bocas. Lidinha e Biunda tiveram filhos também, meninas. Biunda tem o leite escasso, Lidinha o dia inteiro. Elas trazem as menininhas para eu alimentar. Entre Dorvi e os companheiros dele havia o pacto de não morrer. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Meu filho dorme. Lá fora, a sonata seca continua explodindo balas. Neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo de sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Acrescento. E de muito sangrar. Muito e muito. Então, quando pelo menos a minha sensação, né, quando eu vejo e li a primeira vez essa escrevivência de Conceição Evaristo, foi pensar justamente nesse nosso pacto de não morrer. E como esse pacto tem que ser selado e reselado todos os dias, assim, como a gente tem sempre que recombinar diante do espelho, assim, não morrer. E aí não morrer não somente de maneira física, né? Mas não morrer simbolicamente também. A gente reivindica todos os dias não morrer, a gente reivindica não morrer pela maneira como somos colocadas como mulheres, pela maneira como somos colocadas como mulheres negras, pela maneira como somos colocadas como pessoas, né, em uma sociedade que está pronta para nos fazer morrer. Eu acho que uma das coisas mais fortes que nós podemos compactuar é essa ideia de que nós não queremos morrer e nós não vamos morrer, mesmo que a morte esteja aí todos os dias, né. E acho que, de certa forma, a escrita de Conceição gira em torno dessa morte, dessas muitas mortes simbólicas, dessas muitas mortes físicas, né? Que são os encontros, reencontros e essas perdas da gente, do que a gente significa para o mundo. É por isso que ela fala sobre mulheres negras, é por isso que ela fala de si, né? Ela fala sobre morrer e sobreviver. Então, para mim, isso é um ponto inicial, assim, inicial e duro. Também acho que não tem muita coisa na literatura de Conceição que seja leve para a gente deitar assim, e dormir do lado. Acho que até o que parece mais leve também é uma porrada, né? A gente lê Conceição, ela vai porrada o tempo todo. E aí é que tá, é uma porrada que a gente entende porque existe, entende porque tá ali, entende como se construiu, né? E acho que, mais uma vez, acho que a força de Conceição é esse pacto que a gente consegue estipular junto, de que a gente não precisa morrer, a gente pode escrever, a gente pode falar, a gente pode entender, a gente pode interpretar. Né? Eu estava vendo uma entrevista dela já faz um tempo, em que ela dizia que muita coisa nos foi negada historicamente, mas que muita coisa a literatura pode nos devolver, né? Porque a gente escreve e a gente reinterpreta. Então, essa morte também faz parte disso, e essa vida também faz parte disso, do que a gente pode ressignificar quando traz a dor para a literatura, né? A ferida aberta para a literatura. E eu trouxe até um poema dela, não é um conto, mas é um poema, que chama Certidão de Óbito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. Que também fala sobre morte, né? Nesse mesmo sentido. Certidão de óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória.
A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. E é mais uma vez sobre a morte certa, né? A morte que nos espera. E a gente fala sobre e aí, mais uma vez, não só sobre a morte simbólica, mas até sobre a morte física, né? Que às vezes está esperando na esquina um menino negro que sai de casa, assim, se despede da mãe, não sabe o que vai encontrar quando dobra ali para ir na padaria, sabe? E acho que essa convivência com a morte precisa ser vista, valorizada e cuidada pela gente, né? De uma maneira que nos adoeça menos. Acho que a gente tem se adoecido com a dor das mortes sem entendê-las. E acho que Conceição é um caminho para entender como é que a gente pode morrer de maneira menos dolorosa, assim, todo dia, né? Já que é uma constante. Lua, Oi. quer abrir um campo agora de intervenção para você voltar depois? Ou... Eu só vou ler mais uma coisa aqui. Ok. E aí Isso. acho que a gente pode abrir para sensações também, né? Acho que poesia é muito sensação. E Conceição é muito sensação também. Então, eu estava até, quando eu estava juntando as coisas, né, para trazer para cá, eu pensei, poxa, mas o que é que eu faço? O que é que eu elenco primeiro? Eu trago uma biografia, eu trago uma linha temporal, eu trago as formações acadêmicas dela. E aí eu percebi que tudo era sentimento, tudo era sensação. Então, eu priorizei os sentimentos e as sensações, assim, no que eu ia trazer para cá, né? Então, eu acho que eu vou terminar, vou ler mais um que tem aqui, terminar um bloco, digamos assim, e a gente tenta falar sobre sensações, né? Ok, mas fique à vontade. Eu perguntei porque eu vi você silenciou um pouco. Eu digo, será que ela já quer abrir? Viu? Fique à Não, vontade. é tranquilo. Ainda tenho tempo, viu? Só porque eu Certo. fiquei assim, pensando que você realmente já tinha deixado esse campo aberto e Não, eu quis me estava certificar. me localizando também. Bom, Eu acho que quando a gente fala sobre sobreviver, né, sobreviver todos os dias, sobreviver às mortes simbólicas, às mortes físicas, porque mesmo que a morte física não seja nossa, a morte física pode ser do outro e o outro nos afeta, né? A gente acaba falando de ancestralidade também. E aí, quando a gente fala em negritude, inevitavelmente se fala em ancestralidade, né? Porque existe esse resgate histórico, assim como eu estava falando, né? O que a história não nos dá, a gente dá um jeito de buscar, e a literatura é uma maneira para fazer isso, de buscar o que a história não nos deixou, né? Pelo menos a história colonizada. E aí eu fiquei me perguntando, quando eu pensei em trazer esses textos que eu li agora, né, o poema, uma parte do conto, em quem morreu antes para garantir a nossa vida. E é por isso que a ancestralidade, né? Que voz veio antes para que a gente fale, ou que silêncio veio antes para que a gente fale agora. E aí eu me lembrei do que eu falei aí na apresentação sobre o primeiro poema que eu li de Conceição Evaristo, que eu li em conjunto com outras mulheres, que foi o Vozes Mulheres. Então eu vou trazer ele aqui. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e da liberdade. Isso me lembra muito uma outra frase de Conceição, eu não sei se ela está em um conto, se ela está em um poema,
ela repete muito isso também em entrevistas. Ela fala que a nossa escrevivência não tem que servir para adormecer as casas grandes, né? Tem que servir para acordá-las dos sonos injustos que elas têm. E acho que pensar nessas vozes que vêm antes, pensar em sexualidade, pensar em não aceitar de maneira passiva as mortes de todos os dias, é falar sobre acordar quem precisa ser acordado, né? Acordar os sonos injustos, digamos assim. E é isso, eu acho que agora a gente poderia. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. A palavra agora é de Simone e Bruno, que vão ser os mediadores. Aí depois, Posso Simone... começar? Pode. Pronto. Pode sim. Obrigado, Bruno. Então, assim, esse texto me emocionou muito. Porque, como você fala, as sensações, eu sempre falo das sensações que o texto me faz, né? Então, me toca de uma forma. Então, esse texto, ele me mostrou uma realidade que eu já via, né? E que, de uma forma não... Eu não me senti sufocada, eu me senti despertada. Porque ela botou situações do cotidiano que mulheres negras passam, que às vezes você não atém a discriminação daquela situação, como aquela frase dita tantas vezes e fere, que você nem percebe esse ferimento, esse peso. Então, como eu vi, quando eu li o texto dela, eu fui atrás dessa escritora, só que eu não queria eu queria entrevista, eu queria ver a fala dela, eu queria ver a pessoa. Então, eu vi uma especial que ela comenta o que você falou, né, que era para despertar, e ela fala que as mulheres negras, ela era as mães pretas, né, dos fazendeiros, dos proprietários, né? Então, a voz das negras eram para adormecer, e que ela queria era o oposto. Então, isso me tocou muito, que ela, como escritora negra, mulher, ela está dando voz, até questionaram, ela comentou que questionaram por que as mulheres que ela escreveu, os personagens dela, a maioria mulheres e negras, em sua maioria, e que sofriam, né? Que não tinham um final feliz, sabe? Então, ela disse que não percebeu isso. Então, ela tomou consciência disso e escreveu a obra, que agora me deu um branco, que foi a última que eu li, que são todos nome de mulheres. Deixa eu ver aqui. Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Então, ela disse que foi o primeiro que ela buscou, que ela fez consciente. Então, eu me tocou muito foi ela dizer que ela escreveu de uma forma que elas narravam suas próprias histórias e que você sabia que tinha terminado bem, mas não deixou de falar as suas tragédias, suas dificuldades da infância àquele momento. Então, eram senhoras que passaram, então elas contavam situações do cotidiano, dificuldades, então que antes que ela comentaram com ela, só que ela escreveu de uma forma que ela não deixou de narrar a história
história de cada um, mas que chegaram na vida adulta, idosas, senhoras, com suas feridas, mas vitoriosas, né? Com suas marcas, com situações que é o que ela faz como mulher, como negra, como, sabe, ela não tenta exaltar ou mistificar. Ela conta histórias, né? Então, ela comentou sobre a sexualização da mulata, sabe, ela fala muito da iniciação sexual dos homens, utilizar as mulheres, né? Ela comenta também dos homens negros, mas ela sempre está falando da mulher, da idealização da mulher sensual, da mulher que ela é objeto, que até hoje ela compara a favela com os condomínios vizinhos à favela, que é a senzala e a Casa Grande. Então, ela sempre está colocando essa ponte, esses questionamentos, né? Mesmo como a personagem, ela estudou, ela tem uma situação financeira, você vê que mesmo nesse nível, há situações de risco, assédio. Então, ela não fez um drama, ela contou uma história que poderia ter acontecido com uma vizinha, comigo, com minha mãe. Então, são histórias que comovem, mas ela não utiliza. Ela tocou mais por isso, que ela não dramatizou, porque a realidade já não precisa, sabe? Eu acho que assim, o que eu senti é que ela, como mulher, ela soube pôr em tudo que a gente sente, tudo que a gente passa, situações. Então, foi um prazer, sabe, sofrido, mas foi um prazer, foi um ganho ler essa escritora, conhecer essa escritora. Por aqui eu passo, né? Vamos embora. Obrigada, Simone. Vamos ouvir Bruno e aí a gente abre para as outras colegas que queiram fazer alguma intervenção, alguma pergunta, alguma reflexão. Boa tarde a todos novamente, né? Eu me chamo Bruno Pereira, sou estudante da UNEB, para quem não me conhece, né? Curso Pedagogia lá, estou no 5º período, né? Aguardando essa retomada novamente da UNEB, mas estamos aí. Então, sobre os livros, né, de Conceição Evaristo e o debate que está acontecendo aqui, na verdade, eu, assim, tenho em mim que assim como já foi dito aqui, são livros que despertam na gente, né, mexem muito com a nossa existência, né, a forma como existimos aqui, a nossa posição, sabe? São livros que são crus e são bem cruéis em termos de trazer, né, até o leitor uma narrativa que é a pura realidade, né, é a pura é a pura realidade do que existe mesmo, né, nas periferias, e que a mulher negra, né, e tanto a pessoa negra no geral sofre, né, nesses espaços, né, e fora deles também, né. Então, assim, são livros que vêm, sabe, eu mesmo quando eu peguei o livro Olhos d'Água, né, que eu comecei a ler, quando eu comecei a ler ele, eu senti em mim uma ressignificância, sabe, sobre a forma como eu me sinto, como eu me porto, como eu consigo olhar, sabe, para as coisas, para o mundo, sabe, após ler, sabe, esse livro, porque o próprio nome do livro já diz tudo, né, Olhos d'Água. Ele nos coloca submerso, né, no fundo da parte mais cruel da sociedade, né, e nos traz, nos dá força para subir, subir até sair, né, das profundezas e
se encontrar, sabe? Se encontrar com um olhar, sabe? Um outro olhar para essas situações, um olhar mais firme, sabe? Um olhar mais crítico, sabe? Um olhar também mais... um olhar mais... Como é que eu posso dizer? Mais sentimental mesmo, sabe? Mais sentimental. E o próprio livro tem essas questões de ser sem sentimentalismo, né, e tal, de ser, de fato, o que acontece mesmo, né? Mas é aquilo, é uma espécie de brutalidade poética que chega, mas que nos faz refletir que, sim, a poesia e a literatura, como já foi dito, são ferramentas que salvam, né? Que estão aqui exatamente para nos abraçar como ferramentas que disseminam, né? Essa ciência que é a poesia, que é a escrita poética, né? E é uma forma de disseminar isso, né? Aquelas pessoas que não têm acesso, sabe? E esse encontro hoje mesmo já é uma forma de fazer isso, né? De disseminar, de discutir, de conversar, de ouvir, sabe? De conversar sobre as questões que afligem, né? Porque aqui eu tenho certeza que tem pessoas que passam a mesma situação que as mulheres escritas por Evaristo, sabe? Em seus livros, Conceição Evaristo, enfrentaram, sabe? Enfrentam, na verdade, não enfrentaram, mas que enfrentam hoje, ainda assim, sabe? Enfrentam, porque é uma situação que ela está no livro, mas ela está também aqui, sabe? Ela está presente, é real, acontece, sabe? Todo dia, toda hora. Não é porque está ali no livro que isso seja só um conto de fada, né? Que acontece só com aquelas mulheres que estão ali no livro. Não, isso não é verdade. Isso é só uma parte, sabe, do que a Conceição Evaristo nos trouxe, né? Do que a Conceição Evaristo nos presenteou. Então, assim, a leitura para mim, sabe, foi uma leitura rica, sim. Eu lendo o livro de Conceição Evaristo pude perceber que ainda estamos muito longe de conseguir chegar ao ponto de ter uma consciência global, crítica, sabe, sobre esses temas. Ainda estamos muito distantes disso e a sociedade ainda é muito desigual, sabe? Ainda, eu falo ainda porque isso ainda é real, sabe? Ainda existe. A gente pega o ano do livro, né, o ano das publicações e coloca hoje, né, e a gente vê que ainda estamos em retrocesso, né, ainda estamos submersos a esses, né? É óbvio que o debate e a conversa, isso ajuda muito, sabe, a formar, sabe, ajuda, assim, a repensar, sabe, esses assuntos. E ler Conceição, sabe, é abrir as portas também para se reescrever, sabe, porque eu me reescrevo, sabe, nessa escrita de Conceição, eu me reescrevo nisso, sabe, eu me coloco em cada linha, em cada palavra que ela escreve e me vejo, sabe, passando pela mesma situação, sabe, que aquelas pessoas passaram. E o bom da poesia, sabe, da literatura é que ela tem esse poder, sabe, ela tem esse dom, sabe, de nos colocar ali também como protagonistas, sabe, e nos colocar ali e de nos mostrar que, sabe, temos o poder, sabe, temos o poder de fazer alguma coisa, sabe, de escrever alguma coisa, sabe, temos o poder, sim, de usar, sabe, dessa ferramenta e construir, sabe, eu não vou dizer um mundo melhor, mas eu vou dizer, sabe, pessoas, sabe, mais conscientes do que estão fazendo e de qual é o seu lugar, sabe, qual é o seu lugar de pertencimento ali. E, assim, é um livro que traz, sim, sentimentos, sabe, bem dolorosos, ruins, mas traz sentimentos também bons, sabe, porque é uma conquista poder perceber que esse livro chegou até mim, por exemplo. Eu nunca tinha lido nenhuma obra de Conceição Evaristo, hoje, né, a partir do Literatura e Vida, aqui dos encontros, eu tive esse contato, né, com esse livro, e eu fico me perguntando quantas pessoas, sabe, por aí não teriam essa vontade, sabe,
essa necessidade de ler uma obra assim, sabe? E não tem contato, porque às vezes se torna impossível. É uma obra tão rica como essa, né? Por tratar de assuntos que mexem muito com que na verdade deixam a sociedade muito perturbada e não circular muito, sabe? E exatamente isso que tem que acontecer, tem que perturbar mesmo. Mas o que me deixa mais incomodado é exatamente isso, não ver, sabe, a obra circulando tanto, sabe? Ela chegou aqui exatamente pelo encontro, né? E eu vejo o quanto, sabe, o quanto de conhecimento ela comporta, o quanto de sabedoria, né? Em cada linha, em cada conto, né? Traz a Conceição. E sabe, são histórias de superação, sabe? Apesar de existir violência, são histórias que nos ensinam superação, sabe? Nos ensinam a confrontar cada dessas situações, a resistir, sabe? A lutar, a se manter firme acima de tudo. E, sabe, a olhar para essas situações com outro ponto de vista, sabe? Não preso dentro de uma caixa, como nos ensina, né? A maior parte dos sistemas de ensino que existem, né, que são nos ofertados, né, sabe, a leitura em si dos livros, ela nos liberta, sabe? Pelo menos eu senti isso, sabe, me libertou, sabe? Me deu uma oportunidade de poder conhecer um pouco mais sobre o ponto de vista, né, dessas mulheres, o ponto de vista da Conceição e, sabe, me dá essa oportunidade de falar, Bruno, você é, você pode agora, sabe, inscrever o seu modo de pensar. Você pode agora inscrever é, a sua opinião, o que você acha. Mas agora você tem as opiniões, você tem a realidade, você tem a poesia, sabe? Você tem o seu sentimento, mas aí e com isso tudo você pode agora, sabe? Você pode inscrever tudo isso. E essa parte me chamou muita atenção, sabe? Me chamou bastante atenção. Porque são livros muito fortes, sabe? Porque são livros muito fortes e é, a gente sente, sabe? O quão sofrido foi. Eu acho que principalmente para Conceição escrever esse livro, sabe? Porque é um livro que é muito cruel, sabe? Muito cruel e doloroso, né? Pelas passagens que tem, né? A dor de uma mãe, né? No conto mesmo, em Olhos d'Água, no conto, no próprio Olhos d'Água, né? Em que a filha pergunta qual a cor, né? Qual é a cor dos olhos da minha mãe? Né? A gente fica tentando desmistificar, né? Essa questão de qual é a cor, né? Dos olhos da minha mãe, porque tem essa questão, né? Do mundo ser tão desigual que chega ao ponto de nos ensinar também a ser desigual, sabe? De nos mostrar que a desigualdade é a coisa correta, né? Mas quando não é verdade. Isso sabe, é um ponto que eu acho muito interessante, é uma parte do livro, dos contos que eu acho que mexe muito comigo, sabe? Quando vem essa repetição de qual é a cor dos olhos da minha mãe. A mesma coisa é o conto Ana da Venga, né? Esse mesmo livro, Olhos d'Água. Eu acho esse conto bastante fascinante, né? Exatamente por ser uma mulher, né? Na verdade, decide viver, né? A vida com um general em seu quartel e sabe, não por consequência, né? Porque não é consequência, mas a gente vê, né? Que de fato essas questões, né? É, o quão é, o quão sem apoio, sabe? As pessoas, elas que, principalmente quem mora na periferia, elas são, que a gente vê a barbaridade que é, né? A pessoa é atacada, mas não por ser, simplesmente por estar ali, mas porque, sabe, é como se precisasse ser excluído, sabe? É como se estivesse em uma lista e precisasse ser excluído. E não tivesse essa coisa de, tá certo ou tá errado, mas tem que ser excluído, entende? A gente vê isso, sabe, nos contos, no conto, né? E no livro, no geral. E é como se fosse
dizimação em massa, sabe, da população, principalmente da população negra e tal, exatamente só por ser, sabe, negra e tal. Isso é muito injusto, sabe, de certa forma é muito injusto, porque até no conto mesmo, quando a gente lendo, a gente vê e tal, se coloca no lugar e a gente percebe, poxa, como é que pode? Imagina só uma família dessa pessoa e tal, imagina só a barbaridade que é isso tudo multiplicado por não sei quantas famílias que, sabe, tentam sobreviver, levando uma vida assim, em um espaço que não favorece e não, sabe, um espaço que não cheira a vida e que nem se dá a oportunidade de cheirar a vida, porque parece que só está atraindo morte e parece que cada vez mais a sociedade em si, a boa parcela que tem poder, né, quer que essa outra parcela cheire a morte, né, quer que essa outra parcela seja vista como morte, né, não como vida. E os livros de Conceição Evaristo, não, eles trazem, né, essa outra visão de que não existe vida sim também, sabe, e existe vida que precisa ser respeitada também, que precisa ser ouvida também, que precisa ser, sabe, assistida também. E eu acho que é só isso mesmo, era só isso, não tô tomando muito tempo, né, falando muito aqui. Mas era só isso, obrigado a todos pelo espaço. Pronto, obrigada também, Bruno. Já agradeci a Simone, mas agradeço outra vez. Acho que seria interessante se Luádia quiser comentar alguma coisa da fala dos dois, seria importante, que eles estão mediando diretamente com o Lua, se ela quiser colocar alguma questão do que Simone e Bruno traz, e aí depois a gente abre mais uma vez. O que eu fiquei refletindo, né, sobre o que Simone e Bruno trouxeram, foi muito sobre duas coisas que se conectaram na fala dos dois. Foi sobre invisibilidade, né? Sobre como, de certa forma, esse sofrimento, que a gente sempre fala como um sofrimento, eu concordo com a afirmação de que a escrita de Conceição Evaristo é sofrida, mas ela é muito mais verdadeira do que sofrida, né? A verdade é que nossa realidade é essa, a gente aqui fecha o olho para ela, e aí esquece que ela é a realidade, e aí coloca ela como um sofrimento que está fora, mas na verdade ela está aqui do nosso lado, acontecendo aqui na minha rua, aqui embaixo, no primeiro andar, pode ser que aqui no térreo, na casa de baixo, algo esteja acontecendo, alguma violência esteja acontecendo, e eu estou aqui em cima, né? Então as coisas estão rodando enquanto eu estou aqui, e a nossa realidade é essa, a nossa realidade é a dureza, a gente aqui às vezes tenta se aliviar, né? E muitas vezes a gente procura, não que isso seja ruim, mas muitas vezes a gente procura literatura justamente para fugir um pouco disso, né? Ou para reinterpretar isso. Conceição, ela reinterpreta, mas ela não sai da realidade. Então ela empurra assim para você e diz, olha, é isso aqui, ou você engole, porque infelizmente eu não vou poder colocar uma flor para você aceitar, né? E aí acho que é dessa maneira, isso vai puxando a gente, né? Para uma vala, assim, digamos, porque parece que a gente não tem mais futuro, a gente não tem mais jeito. Parece que quanto mais a gente lê, mais a gente entende que o mundo não serve mais, né? É bom jogar uma bomba, acabar com tudo, porque começar do zero, que isso aqui não deu certo. É a sensação que traz para a gente, a sensação de desconcerto, de não tem jeito. E aí eu lembrei de uma entrevista em que Conceição falou que ser escritora negra não tira ela do imaginário social como mulher negra. Então, tudo bem, ela é uma escritora, né? Ela tem nome, ela tem renome, ela é conhecida hoje, lida hoje, ela tem livros publicados, mas ela não é uma mulher negra, né? Não deixou de ser uma mulher negra. E isso faz toda a diferença no cotidiano. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Carolina Maria de Jesus, né? Carolina Maria de Jesus ficou muito famosa quando ela divulgou e foi publicado o Quarto Despejo, né? Ela ainda conseguiu uma certa grana, saiu do lugar em que ela estava, ela morava numa favela, tinha muito pouco dinheiro, e aí ela conseguiu sair da posição social em que ela estava, mas ela nunca deixou de ser uma mulher negra. Isso significa que ela nunca foi incluída, né? Que acontecia uma festa, ela chegava lá, mas ela estava no canto. Que acontecia algum evento, ela estava no evento, mas ela não estava ao mesmo tempo, né? Quando a gente saiu uma matéria sobre ela no jornal, sempre existiam algumas ressalvas, algumas coisas que ninguém entendia, que ficavam subentendidas porque ela era uma mulher negra. Então, a gente nunca sai desse lugar, né?
Conceição Evaristo é uma escritora maravilhosa, escreve muito bem, tem a escrevivência dela, mas ainda é uma mulher negra. Então, se Conceição Evaristo chegar à noite, sozinha, estiver passando na rua, e a viatura passar, ela vai ser parada, né? Muito provavelmente, porque ela ainda é uma mulher negra. Então, é muito nesse sentido, assim, de uma literatura que não floreia, porque a nossa vida não é floreada, né? A gente não tem muito o que embelezar, a gente tem a verdade para dizer. E a verdade é dura, a verdade é dolorosa, mas a gente já está acostumado, essa é a verdade. É complicado de dizer isso, mas a gente se acostumou à dureza, né? Bater em pedra assim e voltar. A gente vai pegando o molejo da coisa ou não, né? A gente se estrepa muito durante a vida. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso e sobre o que o Bruno também falou sobre libertação, né? Sobre essa escrita ser uma maneira de libertação. E eu acredito muito nisso. Eu acho que e aí, nesse mesmo sentido daquela história que a gente estava falando, né? De que a literatura pode trazer o que a ferida aberta da história não nos trouxe, né? A ferida está aí, está sangrando, a gente não consegue entender o que ela quer dizer, mas a gente consegue falar sobre ela, dizer sobre ela, e isso faz toda a diferença. Então, a partir do momento em que Conceição fala, ela nos dá voz, e se ela nos dá voz, a gente está falando também, né? Ninguém está calado. Eu acho que a partir do momento em que uma mulher negra fala e consegue identificar, todo mundo está falando, não tem mais ninguém sozinho. E aí isso vale para toda a dor que a gente sente, né? Se alguém fala sobre ela, todo mundo está falando, porque todo mundo entende, todo mundo está sentindo. Então é meio que um levantar de voz coletivo, né? Um grito assim que todo mundo dá junto e berra para ver se alivia. Eu acho que Conceição Evaristo é muito isso, é o momento que a gente para, grita e vê se sai alguma coisa, né? Se alivia alguma coisa no peito, nas costas, no seio, em algum lugar. Enfim, pensei muito sobre isso e pensei sobre o que Bruno também trouxe, sobre uma lista, né? Ele falou, é como se existisse uma lista de exclusão. Realmente. E a lista existe, né? Não é como se existisse, a lista existe. Assim. Estamos nela, assim, todos lá escritinhos e bonitinhos, cada um por um motivo. Né? Eu estou por alguns, Bruno está por outros, Mais está por outros, e aí cada um está escrito lá de uma maneira. Na verdade é que ninguém está a salvo, né? E aí algumas pessoas conseguem falar sobre por que elas não estão salvas, outras ainda não conseguem entender. Essa, na verdade, é a única diferença, né? Mas está todo mundo lá, todo mundo condenado de alguma maneira. E a gente falar sobre essas condenações, essas mortes que a gente estava falando, né? Faz diferença porque a gente consegue externalizar isso, né? E entender que morte é essa, por que a gente está aqui e por que a gente existe. É isso. Palavra aberta, Lua. Sim, se alguém quiser contribuir. Sim. Vamos, gente, vamos chegando nessa roda. Simone levantou a mão, não? Quem? Levantou a mão. Levantou, Simone? Pronto. Quem mais se inscreve além de Simone? Quem quer falar também? É rapidinho, porque assim, ela traz tanta informações, ela vai narrando os acontecimentos do cotidiano e você vai se encaixando, você vai sentindo, você sabe, eu fiquei apaixonada. Eu nossa, eu passei por isso, eu vi isso. Ela quando ela fala, né, que do sofrimento, tem uma parte do lixamento, né? Agora me deu branco da personagem, que ela tá no ônibus e o pai do filho dela chega, fala baixinho com ela. Então, assim, e depois ela é lixada. Então, não se comenta naquele momento, mas ela é acusada de ser cúmplice, porque então, assim, ela foi lixada, mas aí foi lixada porque ele sentou do lado dela e conversou e perceberam porque ela era negra, né? Ela estava com uma cesta de compra, pensando nos filhos. Ela estava indo trabalhar na batalha, 3 filhos, se eu não me engano. Então, assim, aquela cena sabe? E você vê
quanto lixamentos injustos que você... lixamento justo, mas contra a violência, sabe, assim, descabida, você vê, e tanto oral como físico, você vê por ser, e parece que por ser a vítima negra, há um desmerecimento, há o que eu vejo hoje, se você abrir uma página no Facebook, o que se tem de memes, né, é minha opinião, que se você for avaliar, é uma brincadeira, se você ler mesmo o contexto, aquilo é extremamente machista, extremamente racista. Então, assim, postaram ontem mesmo um rapaz, um jovem negro com arma em punho e ironizando, porque, como assim, porque acontece casos de jovens negros assassinados, que era um guarda-chuva, era um jovem trabalhador. Não, o jovem trabalhador aí. Gente, do jeito que tem bandido negro também, só que se você vê a questão social, se você for para uma favela e você tem um trecho, ela fala muito das histórias, meu avô negro, era escravo, saiu de lá com a roupa do corpo, mal. Então, assim, há é como se, sabe, é muito mimimi, é muito... se fala muito do direito... até falei alguns representantes políticos, o artista diz que só o fato de você separar, ter Dia da Consciência Negra é uma forma de preconceito. E não é, gente. É uma conta social que não fecha. Você foi escravizado, você foi tirado... E não foi um mês, 2 meses, um ano. Foi, sabe, muito tempo, 200 anos, se eu não me engano. Aí você pega, e eu assistindo essa entrevista, Conceição Evaristo, ela foi num aspecto de violência que eu não tinha percebido, dos nomes. Porque quando se chegava aqui, a primeira coisa que eles faziam era batizar por nomes católicos, nome sem significado para eles. Então, ela até disse que ela escolheu o nome da filha dela, né, de origem africana, ela fez isso para o direito dela do nome, de ser quem é. E aí um comentário, né, qualquer pessoa branca, de origem europeia, vai dizer, olha, eu vim de tal país, judeu, olha, eu vim de tal país. Só que aqui se fala em africano, a África, mas do continente. Ninguém sabe da sua origem, qual é o país, porque o continente é enorme e tem vários países. Então, se quebrou o conhecimento, ficou a oralidade. Então, se sabe muito do que se é passado. Então, ela fala muito da oralidade, que é passado, conhecimento. Então, da avó. Então, elas falam muito do que é passado de mãe para filho, vó. Então, isso então, são coisas que você pensa, mas é um nome. Não é sua identidade. É a busca de quem é você, da sua história. Me diga, quem não sentou para ouvir a história da sua avó, contando de local que ela veio, porque é parte de você. É você se conhecer. Então, essa identidade, ela é tirada. Então, quando ela fala que escolheu o nome da filha dela e alguns personagens, não vários, ela tem ou o nome de santo, né, que era o que era dado, ou um nome, né, então,
essas coisas que a gente não se atenta, que a gente acha que é tão pequeno, mas é o que vai formar, esse sofrimento, sabe, que você começa a questionar. Então, assim, quando hoje, como eu comentei antes, se perdeu a vergonha de se ser essa pessoa que misógino, preconceituoso, sabe, que você pode falar mal de uma pessoa porque é nordestino, você pode falar mal de uma pessoa por ser trans, ou você pode falar mal de uma pessoa porque é minha opinião, sabe? Virou minha opinião. Só que opinião quando você desrespeita outra pessoa, discrimina, diminui outro ser por padrões que você define e a outra pessoa tem que se encaixar. Então, esses questionamentos que Evaristo me trouxe, que não, que ela, por ser negra, mulher, ela amplia muito. Então, assim, para você saber, quando a gente fala, afrodescendente, sim, mas que país? Eu fiquei, realmente, a gente se agarra a uma coisa, mas poderia ser algo, sabe, de onde vem a sua história. Ela usa muita banzo, né? Banzo, que era a tristeza que matava muitos negros, porque saiu da terra dela, então, deles, né? Então, assim, imagine você ser forçada a separar da sua família, da sua cultura, sabe, assim, língua, nome. Então, assim, num lugar desumano, sujo, preso ali, sabe? E morria, aí deram o banzo, né? Que tanto que na língua portuguesa, não sei se que é a única língua que tem a saudade, né? Que nenhuma outra língua tem essa palavra ou chega perto da descrição. Então, há uma saudade, um banzo, uma tristeza. Tantas personagens dela, algumas, né? Maria Jovem, né? Ela tem essa tristeza, essas histórias, que tem essa tristeza dentro dela, que não é bem dela. Então, assim, se você for e de todas as falas, de todos, é incrível. Tem como discutir vários aspectos do quem eu sou, do que eu vejo normal. É incrível. Então, eu vou dar espaço mais. Obrigada. Lícia, por favor, por nada. Obrigada também, Simone. Lícia. Boa tarde, gente. Conseguem me ouvir? Sim, estamos lhe ouvindo bem. Então, eu quero falar só um pouquinho sobre a minha experiência com a literatura de Conceição Evaristo. Eu diria que os textos de Conceição Evaristo, eles me atravessaram, eles me atravessam, eles me emocionam, sabe? Eles tocam nas minhas mais profundas feridas. Eu, como mulher negra, eu que sou de família de quilombolas, e tudo que eu já passei, assim, que a minha família, eu diria assim, já passou de histórias que eu já ouvi e que ela traz aquilo, ela traz aquele passado. Eu leio e eu vejo a minha família ali, eu vejo o passado da minha família e eu vejo o presente, sobretudo numa sociedade tão racista que a gente ainda vive. E essa forma dela falar que nós negros estamos sempre inventando a nossa sobrevivência, ela fala isso em Conto em Olhos d'Água, eu não lembro bem o nome do conto, Alô é alguma coisa, Ali é alguma coisa, não lembro, que ela fala sobre isso, de a gente estar sempre inventando a nossa sobrevivência. Acho que já foi falado sobre isso aqui. Então, esse retrato da realidade do povo negro, da mulher negra na sociedade brasileira, que nos é apresentada de uma forma tão intensa nos textos de Conceição Evaristo,
Eu assisti até uma entrevista que ela diz assim, que ela não precisa falar, os textos dela já dizem tudo. Então, ela não precisa dizer a condição da mulher negra na sociedade brasileira, porque os textos dela já dizem de uma forma dura, mais que a realidade. Então, não precisa mais falar, ela fazer um discurso sobre isso. Então, cada texto que eu li, eu como Luádia, o primeiro texto que eu li foi o poema Vozes Mulheres. Até comentei com a Emanuela que, para mim, todas as vezes que eu leio Vozes Mulheres, eu choro. Eu até comentei com a Emanuele e com a Emanuela, porque eu gravei um áudio declamando Vozes Mulheres. E, na verdade, eu gravei 3 vezes. E eu comentei com elas que eu queria postar, mas eu não consigo. Porque sempre a minha voz está cortada. Sempre em alguma parte eu tô... E eu disse, eu não vou postar. Não, aí eu não consegui. Eu não consegui, porque Vozes Mulheres mexeu muito comigo, muito mesmo. E depois eu li Olhos d'Água. Então, cada texto que eu li de Olhos d'Água foi um suspiro, sabe? 3 horas da manhã eu lendo Olhos d'Água e eu, ai meu Deus. Era um suspiro, eram lágrimas. E o que é a história de Maria, que acho que Simone já comentou, que Maria só queria levar as sobras de comida, aquele melão para os filhos que nunca tinham comido melão, sabe? O que é a história de Zaita, que esqueceu os brinquedos. Eu li Zaita, que esqueceu de guardar os brinquedos, e eu dizia assim, não, Zaita, não sobe. Não, Zaita, eu lendo e falando isso, não, Zaita, não sobe, não, Zaita, você vai... Eu sentia que Zaita, eu sentia a dor de Zaita levando aquele estilo, sabe? Então, os textos de Conceição, eles mexeram muito, muito comigo. E eu posso dizer que eles são a literatura literatura e vida unidos, são a literatura e a vida entrelaçadas, eu posso dizer isso, como o nome do nosso projeto. Porque é a realidade que muita gente não conhece do povo negro, do povo da favela, e que a mídia muitas vezes esconde, e que a gente vê, muitas vezes, por outro lado, a gente pensa de outra forma, porque muitas vezes só é visto como bandido, como isso, e a gente não vê a realidade dura que o povo negro enfrenta. Então, não começou hoje, e não ficou no passado também. Até hoje existe, e a gente luta cada dia contra isso. Eu queria também falar sobre algo que eu achei lindo quando o Ládia falou sobre a gente se ver em Conceição Evaristo. Eu me vejo nela. Eu vi uma entrevista dela que ela diz que ela só consegue colocar os sentimentos para fora de uma forma melhor quando ela escreve. Então, eu sou assim. Eu não consigo colocar muitos meus sentimentos para fora, sobretudo quando é tristeza, angústia. A minha vida eu não consigo colocar para fora falando, eu consigo escrevendo. E aí eu lembrei muito, eu me vi naquela fala dela, quando ela diz isso. E escrever para mim é isso, é colocar as minhas dores, as minhas angústias, é sangrar, como ela fala. Escrever para mim é sangrar. E ela até fala na entrevista que escrever é uma maneira de sangrar, é uma sangria desatada. E a vida é isso. E isso mexeu demais comigo. Eu lembrei de Lupeu Lacerda, lendo ela, quando ela fala sobre isso, ouvindo a entrevista, porque Lupeu diz isso, que ele escreve para não se engasgar. E eu escrevo para não me engasgar, eu coloco para fora, escrevendo para não me engasgar, porque senão aquilo vai me sufocar a cada dia. E até Lemis que fala sobre isso também. E é isso, para mim, Conceição Evaristo é arrebatadora, ela toca nas minhas feridas. Eu trouxe um poema, eu queria saber se eu podia ler, deixa eu ver aqui. Posso, professora? Claro, querida, claro. Vou ver se eu consigo, porque Vozes Mulheres eu não consigo. É da Calma e do Silêncio, que eu acho muito lindo. E eu vou ler rapidinho. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele e os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento.
Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. É isso. Obrigada, Alice. Muito obrigada. Palavra aberta. Lua, o seu microfone está desligado, eu acho. Você queria falar alguma coisa Agora agora? Estava desligado mesmo. Eu fiquei pensando muito, na verdade, sentindo o que Lícia falou. E aí me lembrei do que a gente estava falando sobre poesia e aí Conceição ser o sentimento, né? Acho que quando a gente se toca, assim, se sente no que é escrito, no que é dito, no que é compreendido, reinterpretado, interpretado de novo, é que a gente se entende. Então eu fiquei muito tocada, né, com o que Lícia trouxe, assim. E gosto muito desse poema também. Eu tinha até colocado ele aqui como lá no finalzinho. Porque eu acho que é também um pedido de descanso. E aí é aquela coisa da gente também, e aí eu falo do lugar de mulher negra, né? Essa coisa de se permitir descansar, se permitir ficar aqui em paz, sentindo e vendo e permanecer só, sabe? Sem pressa, sem agonia, sem angústia, sem desespero. Acho que a gente às vezes corre demais e é meio que lembrar de parar de correr. Talvez toda a Conceição seja sobre isso, mesmo quando ela fala sobre a dor mais íntima, ela convida a gente para sentar, para sentir, para entender, né? E é isso da forma mais dolorosa, mas também mais bonita possível, né? A gente consegue ler e entender e sentir de uma forma que as coisas entrem e saem da gente, assim. Então eu fiquei muito mexida, assim, gostei muito. E fiquei pensando também, também quando Simone falou, né, sobre, que a Lícia eu acho que também falou sobre isso, sobre os linchamentos, né, e o conto que fala sobre linchamento. E eu fico pensando muito sobre esses linchamentos cotidianos, né, a que nós somos expostas todos os dias, cotidiano todos os dias. É esse linchamento da esquina, da padaria, da farmácia, da escola, da faculdade, da rua, da loja de tecido, enfim, esse linchamento de sempre. Fiquei pensando nisso, né? E em como a gente é sempre escrachada, sempre batida, sempre colocada de forma violenta com o mundo e para o mundo, assim. E o quanto isso faz diferença psicicamente falando, né? E aí falo muito do meu lugar de psicóloga também. Na psicologia a gente tá muito, nós estamos muito atrasados, né? Porque alguma parte da psicologia ainda não entende exatamente por que é importante estudar racismo, mas eu entendo que é um processo de colonização histórica, né? Então a gente precisa ainda se abrir para algumas interpretações. Mas psicicamente falando, é como se a gente fosse colocando uma ferida hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã, uma daqui a uma semana, uma daqui a um mês, assim como teve uma ferida que se abriu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, ontem, né? E elas vão se acumulando e sangrando na gente. Acho que quando a gente lê Conceição Evaristo, a gente acessa a ferida uma por uma. A gente entende qual foi a ferida de 10 anos atrás, qual foi a ferida de ontem, qual é a ferida que está doendo hoje, porque a verdade é que a gente está aqui aberto, né? Abertos para o mundo, abertos para os sentidos, para os sentimentos, e o tempo todo sendo fuzilados, essa é a palavra.
Então, eu fico muito com esse sentimento de desamparo amparado. Eu acho até que eu já falei isso, que a literatura de Conceição é um colo, mas é um colo de verdade, né? É um colo que te abraça, mas te diz que o mundo é assim. Ele não enfeita o mundo para você. Então, é um sentimento muito dúbio de, como eu falei, de desamparo, mas de conforto ao mesmo tempo, né? Porque pelo menos alguém me entende e alguém consegue interpretar junto comigo esse sentimento. É muito por aí. E aí eu tô com outro poema dela aqui, que se chama Para a Menina, que é um poema que ela fez e ela dedica, ela fala, para todas as meninas e meninos de cabelos trançados ou sem tranças. Então, ela dedica às crianças, assim, digamos, crianças negras, né? E eu queria ler ele agora. Desmancho as tranças da menina e os meus dedos tremem. Medos nos caminhos repartidos de seus cabelos. Lavo o corpo da menina e as minhas mãos tropeçam dores nas marcas lembranças de um chicote traiçoeiro. Visto a menina, e aos meus olhos a cor de sua veste insiste e se confunde com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho os dias da menina, e a vida surge grata, descruzando as tranças, e a veste surge farta, justa e definida, e o sangue se estanca, passeando tranquilo na veia de novos caminhos, esperança. E isso me lembra muito uma imagem que eu vi uma vez, que eram 3 mulheres, estava a avó, a mãe e a filha, e uma estava trançando ou destrançando o cabelo da outra, assim. Então, acho que quando a gente fala sobre trançar e destrançar cabelo, sobre sentir os caminhos, né, das tranças, a gente fala sobre encontrar ali esse conforto, encontrar algo que é doloroso, mas que é nosso, e aí nos constrói a partir de agora, né? Então, eu gosto muito desse poema e da sensação que ele traz, de apoio contínuo, sabe? De resgate. Acho que se uma mulher mexe na sua trança, outra mulher cuida de você, ela está cuidando do seu cabelo, ela está trançando, está destrançando, ela está te entendendo também, te ajudando a interpretar o mundo, né? Então, eu acho muito bonito esse ato, assim, esse ato ancestral, digamos. E aí, acho que ele, mesmo falando sobre crianças, acaba se interligando com um outro poema, que é bem conhecido até dela, que é A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. E eu queria trazer ele agora também. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde ainás, zingas, nigambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois o nosso sangue mulher, do nosso líquido lembra disso, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede. E se eu puder emendar mais um, porque eu acho que todos falam de uma mesma coisa, esse se chama Fêmea Fênix. Navego-me eu, mulher, e não temo. Sei da falsa maciez das águas, e quando o receio me busca, não temo o medo. Sei que posso me deslizar nas pedras e me sair ilesa, com o corpo marcado pelo olor da lama. Abraso-me eu, mulher, e não temo. Sei do inebriante calor da chama, e quando o temor me visita, não temo o receio. Sei que posso me lançar ao fogo, e da fogueira me sair inunda, com o corpo ameigado pelo odor da queima. Deserto-me eu, mulher, e não temo. Sei do cativante vazio da miragem, e quando o pavor em minha loja, não temo medo. Sei que posso me fundir ao sol, e em solo ressurgir inteira, com o corpo banhado pelo suor da faina. Vivico-me, eu, mulher, e teimo, na vital carícia de meu cio, na cálida coragem de meu corpo, no enfim do laço da vida, que jaz em mim e renasce flor fecunda. Vivico-me eu, mulher, vivifico-me eu, mulher, fêmea, fênix, eu fecundo. E acho que quando ela fala sobre a fêmea fênix que fecunda e que se mostra para o mundo, ela está falando tanto sobre resistir
embora essa palavra seja muito batida e muito clichê ainda. Mas ela fala sobre reinterpretar as coisas de uma maneira que a gente consegue viver a partir de agora, né? E viver ressurgindo, viver recolocando as coisas, reinterpretando as coisas, né? Então, eu sinto muito isso com Conceição Evaristo, assim. Que lindo, Lua. Muito obrigada. A gente abre, né, mais uma vez aí para outras intervenções. Se alguém quer falar. Posso? Pode, Simone. Teve o último texto, já percebeu que eu não sou muito boa de memória. Todas em submissas lágrimas de mulheres, cada conto é um nome de mulher, né? Então, da personagem. Então, teve alguns textos que foram para mim um significado especial, porque como eu fui em busca da autora, então eu li o texto pensando nessa pessoa que teve a sensibilidade, né, de colocar ali, né, uma senhora que com a fala dela, sabe, você bebe, porque ela até me lembrou, ela fala que, agora eu esqueci, ela fala que os textos dela não são verdade, não são verdadeiros, né? Mas também não são mentiras. Então fica ela não está contando a história dela, mas também ela não está deixando de falar a história dela, da história das mulheres, porque ali, ela fala como aqui, que é algo cotidiano, algo que pode ter acontecido comigo, com qualquer mulher, né? Então, eu li Isaltina Campo Belo. Então, era uma garota, a caçula. Ela tinha 2 irmãos, né? Um menino, uma menina, e tinha ela. E ela não se sentia mulher. Ela estava em busca do que a mãe descobrisse que teve um engano. Ela não se sentia mulher. Ela não se sentia menina. Ela se identificava com o irmão. E quando ela percebeu, né, que a irmã se pôs mocinha, sangrou, então ela e não entendia porque o irmão podia e ela não podia, o comportamento de menino, e ela não se encaixava. Então, com pouco tempo, ela se tornou mocinha, porque a mãe comentou que tinha uma mocinha em casa e que ia ser 2. E ela não entendia, ela não aceitava que era uma menina. E quando ela se pôs mocinha, cresceu, os seios apareceram, cresceram, e ela se distanciou do físico do irmão, ela não entendia. Então, ela teve o problema da apêndice, né? E disse, não, o médico vai descobrir, né? E o médico disse que ela era uma mocinha corajosa, como o médico não percebeu. Então, ela se revoltou, odiou a mãe, porque ela tinha que descobrir que ela não era uma mulher. Então, essa história toda, então,
Então ela se viu incômoda porque não se aceitava, não se cabia dentro dela mesma. Então ela se dedicou, né? Ela se anulou aí, porque quando ela foi crescendo, ela saiu do irmão, mas os desejos dela eram com meninas, com mulheres. Então ela descobriu que perdeu o foco. Pronto, ela conheceu um rapaz e achou que ele era muito bom, ele era muito gentil. Então ela foi explicando e ele foi. Então, até que ele achava que o problema dela era timidez de moça, timidez de menina. Então, convidou. Então ela foi para o aniversário dele e lá, como fala de todo, né, quando você escuta muito, quando se sabe de uma mulher que não se identifica, não sente atração por homem, o que é que geralmente o homem diz? Porque foi trauma, não foi porque não achou o homem certo. Então ele montou uma armadilha e estuprou essa mulher com a intenção de curá-la com homens. Então, ela fica trágica, assim, dói ver um absurdo desse, mas você escuta esse tipo de discurso, essa desculpa, que a culpa é dela, ela foi uma forma de curá-la, que é um absurdo. Então, assim, tira o foco da violência, só que ela não se pensava mãe, não se pensava, ela anulou a parte sexual dela, mas não sabia quem era o pai. Só que quando ela foi matricular a filha, né, na primeira escola, teve um olhar onde ela se apaixonou e se descobriu que ela era mulher e eu vi como um conforto e descobri quem é ela, nos seus desejos, no seu conforto em quem ela é. Então, ela constituiu família. A filha dela, ela não sabia quem era o pai, fruto da violência, não teve pai, mas ela foi abençoada. O amor de mãe foi em dor. Então, ela teve essa família, criou a filha, apesar da violência. Então, assim, como a gente sempre está falando aqui, nossa, que violência. Gente, quantas de ou contra a mulher, ou porque a mulher não quer, não sente atração pelo cara, ou porque não escolheu esse cara, ou porque não sente atração pelo indivíduo, ou por ele ser homem, e ele achar que na violência ele tem o direito de se impor. Ainda tá? Deve ser a internet. Deve ser a sua internet. Para mim, de vez em quando, está travando a sua fala. Não sei se para a Luádia, para a Bruno, que eu estou vendo aqui, para a Alice, está acontecendo isso. Às vezes dá uma travadinha na sua fala, Simone. É só para avisar, viu? Melhorou? Melhorou agora? Você fala um tempo, a gente vai escutando, mas aí às vezes vai travando um pouco a sua fala. Deixa eu ver se a câmera. Então, assim, para terminar, então, ela teve uma sensibilidade de contar essa história é como um despertar, né? Porque não é algo distante, não é, se você
pensar bem é algo que acontece. E, infelizmente, muitas vezes, por essa questão de ser mulher e de violência doméstica, do homem achar que tem o direito, ou por ser ex-companheiro, ou por mesmo por ser homem, ter esse direito. Então, eu concluo aqui, eu espero que ser entendida. Ok, obrigada, Simone. A palavra está aberta. Agora, Lu, se você também quiser fazer alguma intervenção a partir de alguma questão que Simone traz, você fique à vontade. Senão, a gente abre mais uma vez aqui para outras pessoas interagirem. Eu acho que Simone seguiu numa linha do que a gente estava dialogando, né? Sobre diferenças, igualdades, acho que é uma mesma linha de pensamento, assim. Então, eu acho que, assim, não teria muito a acrescentar nesse sentido. Acho que Conceição, ela convida a gente para refletir sobre diferentes pontos e diferentes tipos de discriminação, diferentes tipos de vivência, principalmente, né? Então, ela escreve a vivência dela, mas ela consegue interpretar a vivência do outro, que está ali perto, e onde está doendo também. Então, é meio que essa sensação, né, Simone, de entendimento mútuo, assim. Ok, eu agora vou fazer o seguinte, é porque a gravação que eu estou fazendo, eu comecei já vai em 1h44. Aí eu vou parar essa gravação para o arquivo não ficar muito grande, e aí reinicio outra gravação, mas fica todo mundo aí. Eu estava bem perto de finalizar também, então, Ah, é? se eu quiser continuar... Então tá, então é melhor, então vá. Pronto. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu trouxe um último, na verdade, o último era o que Lícia leu, que bom que ela leu, fiquei muito feliz. E aí eu trouxe outro aqui também sobre o Banzo. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu poderia ler ele e começar a finalizar já. Pronto. Lua, eu queria fazer alguns comentários, mas eu preferia, assim, porque ainda não fiz nenhuma intervenção, porque é sempre bom estar chamando quem quer falar, quem quer fazer alguma intervenção, mas aí você pode fechar com o poema, aí eu depois também queria fazer alguns comentários. Ótimo. Eu acho que foi Simone que falou sobre o Banzo, né? Esse sentimento de melancolia, de tristeza por estar longe de si, longe da própria interpretação. E aí tem um poema de Conceição que fala sobre isso. O Banzo renasce em mim. Do negror de meus oceanos, a dor submerge revisitada, esfolando minha pele que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que está aqui. O Banzo renasce em mim. E a mulher da aldeia pede e clama na chama negra que lhe queima entre as pernas o desejo de retornar, de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Então, eu acho que é meio sobre esse nosso sentimento. Está passando um carro aqui agora. E essa nossa vontade de voltar, e aí voltar ao útero terra no sentido de voltar ao conforto, né? A tranquilidade de estar no próprio lugar, no lugar de pertença. E finalizo a sequência de poemas, pelo menos, com ele, porque acho que Conceição é muito sobre isso, né? Sobre essa nossa vontade de retorno, ou de pelo menos entendimento do lugar de que partimos, assim. Obrigada, Lua. Lindo, lindo, lindo. Nossa. Então, eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro, assim, dizer que você foi muito esperada, viu? Esse dia com você foi muito... Deixa eu ligar aqui minha câmera. Esse dia
Foi muito esperado. Aliás, assim, com cada um dos nossos convidados e convidadas acontece isso, mas houve essa espera por você de uma forma muito bonita, né? Essa expectativa de estar aqui com você, dialogando com você, enfim, com a sua escrita, com a própria poesia de Conceição Evaristo que você trouxe para a gente. Então, houve essa esperança, digamos assim, nesse sentimento de esperança no sentido da espera bonita que a gente tinha desse encontro com você. E realmente está acontecendo de forma muito bonita, né? Todas as intervenções, alguns aspectos que Simone traz, que Bruno traz, e especialmente assim do que Lícia trouxe, né? Eu também fiquei muito mexida com a fala de Lícia, por ela trazer esse testemunho dela de reconhecimento, de se reconhecer, né? De se reconhecer. E engraçado, eu nunca tinha lido Conceição, ainda não tinha iniciado a minha trajetória de leitora de Conceição. Então, assim, nós encontramos 3 livros, né, na internet, em forma de PDF, né? Nós temos alguns sites que nos possibilita, que nos dá essa possibilidade, né? Que foi Olhos d'Água, Becos da Memória e Em Submissa Lágrimas, de Mulheres, né? Encontramos essas 3 obras. E eu andei um pouco nessas obras, mas principalmente em Olhos d'Água e em Becos da Memória. Eu já conheci a obra também tão grande quanto a de Conceição, que você já citou, que é Carolina Maria de Jesus, né? Mas eu ainda não tinha iniciado a minha leitura de Conceição Evaristo, com Conceição Evaristo, né? Eu já tinha ouvido muito falar, escutado muito falar da literatura dela, já tinha desejado ter lido ela, né? E aí quando a gente fez contato com você, que você nos trouxe, né? Nos disse, eu quero ir com Conceição. Assim, foi uma alegria muito grande, assim, para mim, para a gente, que a gente está experimentando essa leitura literária e poética juntas e juntos aqui no Literatura e Vida, e poeta por poeta tem sido um presente para a gente, né? De trazer pessoas como você, Luádia, que amam a literatura, né? Que amam a poesia, que vê na poesia, como você falou, né, esse entendimento mútuo, né, acessar uma coisa no seu próprio caminho e, de repente, você descobrir que aquela coisa não é só sua, né, que aquela coisa também é do outro, né, e que eu acho que está muito perto da beleza mesmo, né, como um escritor português, Walter Ugumãe, ele fala, né, que a beleza justamente poder partilhar com o outro, né? Porque se o outro não existisse, nem a necessidade de encontrar a beleza existiria, não é? Porque é sempre o outro, né? Então, fiquei muito mexida também, muito identificada, muito feliz com a sua fala quando você traz, né? Essa poesia como acessar algo que você, em princípio, acha que é seu, mas no fundo não é? No fundo é de todos nós, né? É de todos nós. E quando eu iniciei a leitura com Conceição, né, me preparando para essa conversa com você, eu fiquei pensando assim que Conceição ela tira a gente do lugar, de um lugar comum, né? E aí eu me identifico muito com a perspectiva que Bruno trouxe, né? Que Bruno falou assim, ler Conceição Evaristo foi olhar de outro ponto de vista, né? Eu saí do meu lugar, né? De um lugar talvez costumeiro, né? Um pensamento talvez aprisionado no modo de pensamento, né? Acho que até Bruno também
trouxe essa expressão de um modo de pensamento, né? A própria poesia, a literatura já traz isso para a gente, né? Outro modo de pensar. Mas acho que Conceição, vou me emocionar, mas acho que Conceição Evaristo, ela eleva a uma potência muito grande, né? Essa saída de lugar, né? Ela eleva uma potência muito grande, você ser mobilizado ou mobilizada por outro modo de pensamento, né? Então foi essa sensação que eu tive no meu corpo na leitura de Conceição. E ela tira tanto a gente do lugar que aí você vê essas miudezas, né? Vê essas miudezas, vê essas nossas esses 10 caminhos, né, que a humanidade fez, né? Essas injustiças que a gente foi construindo ao longo da história. E ela traz isso sempre naquele compromisso, porque ela é uma poeta mesmo com a beleza, né? Ela vai ali, né, escrachando, né, aquela realidade que ela conhece com muita intimidade, mas trazendo daquela realidade o seu testemunho com base na memória, né, no sentimento, na sensação, como a gente já sabe que um poeta faz, uma poeta faz, mas ela vai trazendo esses detalhes para a gente, mesmo assim, da gente, nossa, mas afinal, inclusive a literatura de Conceição Evaristo nos faz questionar, digamos assim, esses valores que temos, né? Esses valores instituídos, né? Esses valores institucionais, né? Ela faz essa provocação, né? Então, quando ela em Olhos d'Água, né? Ela traz, por exemplo, Ana da Veiga, né? Essa mulher, né? Essa mulher que o homem dela é da Veiga, não é? Aquele homem forte, aquele negro da pele assentada, né? Daquela cor bonita, né? Que ela se sente atraída. Ela é uma mulher, ela quer ser amada, ela foi conquistada por ele, ela foi paquerada por ele. Então, aí ela traz essa própria sensação no próprio corpo, né? Do lugar íntimo, no corpo onde Ana da Venga se sentiu impulsionada, né, para o amor, né, daquele homem, né, e aquele homem, né, um homem que assaltava, né, que fazia assaltos, né, e que preferia assaltar pessoas confortavelmente ricas, né, no seu bem-estar social, e ele tinha essa consciência, né, então quando ela vai para esse quarto com esse homem, né, que na verdade ele é apresentado ali como um general, entre aspas, mas ele é como se fosse, digamos assim, um homem forte dentro, digamos, desse conjunto de homens que praticavam a mesma coisa que ele, que era o assalto, né, e que a nossa sociedade, claro, tende a digamos, desqualificar, a fazer uma leitura digamos assim, digamos, mais julgadora do que qualquer outra coisa, não é? Agora, você vê que com isso, a literatura dela, ela não está dizendo, olha, da Venga é um justiceiro, vamos fazer justiça com a própria mão. Não, ela traz aquela vida linda de amor entre Ana da Venga e da Venga, não é? Né? Aquela cumplicidade linda de amor entre os dois, né? Que é uma mulher simples, um homem simples, que assalta, né? Que está envolvido numa teia de relações de injustiças sociais, não é? Então, assim, mexeu muito comigo esse aspecto, né? Da literatura dela, como ela vai descortinando essas perversidades, né? Que existe no social, no meio social, né? E outra coisa também que foi muito marcante para mim na literatura de Conceição é o prazer mesmo, não é? É o gozo mesmo, experimentar esse amor com o próprio corpo, né? Essa vida que pede isso da gente, né? E que a gente se dá isso através do nosso próprio corpo. O nosso corpo é essa entrada, né, da vida, né? Como a gente vai abrindo o próprio corpo para
experimentar isso, né? Enfim, então, Olhos d'Água mexeu muito comigo nessa perspectiva, assim. E o outro, que eu também avancei foi Becos da Memória, que eu achei lindo, assim, triste ao mesmo tempo, que ela traz... e aí eu me identifiquei com Becos de Memória, porque me identifiquei com algumas coisas que eu já ouvi de outros poetas sobre a poesia e a literatura, né? Sobre a arte em si, né? Como, digamos assim, esse autorretrato, né? Essa biografia, né? Essa escrita quase biográfica. E ela fala na entrevista, né, que Becos da Memória é uma das obras dela que, digamos assim, que ela pode dizer isso, né? E aí Maria Velha, Maria Nova, as histórias que ela escuta. Então, ela abriu bem os ouvidos, né? É como se ela tivesse com os ouvidos bem abertos e depois segurou isso no tempo da literatura, não é? Que é essa recuperação que você fala, Luada, tão linda, não é? E que é essa recuperação que você fala e que é a identificação que Lícia diz, quando diz, né? Que fala quando diz, eu leio e me vejo, eu vejo meu passado e meu presente, não é? Então, eu, sinceramente, assim, quero lhe agradecer imensamente por você ter trazido essa oportunidade a gente ler Conceição Evaristo, né? E é isso. Acho que a partir daqui a gente só vai entrar mais, né? Acho que esse momento Literatura e Vida é uma porta, né? Ou uma janela, ou uma fenda qualquer que a gente encontra. E você, hoje, Guádia, você abriu essa fenda para a gente, né? Disse, olha, aqui tem uma passagem, né? A gente meio que estava no caminho e você disse, olha, aqui tem uma passagem, dá para passar por aqui, né? E aí, Conceição Evaristo, a literatura dela é essa fenda que você nos mostrou, né? Para fazer a gente perseguir a beleza, né? Continuar perseguindo a beleza, né? E eu sou imensamente grata a você por você ter trazido essa literatura para a gente, de Conceição. Eu vou fechar aqui um pouquinho e aí... Pronto. Vocês estão me ouvindo, não? Eu estou. Eu queria agradecer, assim. Eu fiquei muito feliz com o espaço, com a possibilidade e principalmente com assim, a confiança, né? Assim, acho que Conceição é grandiosa demais. E aí fiquei meio trêmula, assim, meu Deus, eu vou falar de Conceição Evaristo. E foi um espaço muito bom para mim, porque acessar, como a gente estava conversando, né? Acessar a Conceição é acessar um pedaço da gente. Então, é também pensar sobre o que se passou, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, né? Então, eu estou muito feliz com esse espaço, estou muito feliz com o convite, estou muito feliz com tudo, com a conversa. E acho o projeto muito bonito, assim, pelo que eu consegui entender do que vocês têm feito. Acompanhei algumas coisas no Instagram também. E acho, além de muito bonito, muito necessário, né? Acho que é um espaço que a gente precisa cada vez mais e cada vez maior, e com cada vez mais gente, com cada vez mais autores, com cada vez mais autores diferentes, sobre temas diferentes e coisas diferentes. A gente sempre tem uma tendência óbvia, né? Desde, sei lá, o ensino fundamental, antes disso, a embranquecer muito a poesia. A gente lê muito a poesia de sempre, não que a poesia de sempre seja ruim, mas acho que trazer pessoas diferentes, com discursos diferentes, vivências diferentes, é só enriquecer, né? A gente só engrandece esse cenário. E Conceição é essa coisa diferente, assim, que a gente puxa essa vivência a outra, né? Assim como Carolina Maria de Jesus, assim como Lélia Gonzalez, que não é bem uma poetisa, mas que fala sobre o cotidiano também, assim como Maya Angelou, que não é brasileira, mas fala diretamente sobre dores de mulher negra, assim como Bell Hooks, que também não é brasileira, mas que fala diretamente sobre o local dela como mulher e sobre essa reivindicação à feminilidade dela. Então, trazer essas mulheres e homens também que têm conversado sobre esse espaço
que é um espaço de minoria social, digamos assim, mais que de maioria em sentimento, porque a gente compartilha isso com muita gente, com a maior parte das pessoas, é a parte mais bonita do que aconteceu aqui, do que está acontecendo, né? De poder compartilhar esse olhar outro, que não é um olhar comum, que não é um lugar comum, é uma coisa nova, assim, no peito, na cabeça, no sentimento e na descoberta, assim, Conceição é a descoberta, né? É isso, muito, muito obrigada. Ok, e aproveitando ainda, né, já porque a gente já começa a falar, já agradecer, mas tanto eu como Luádia, mas é importante dizer que ainda dá tempo, se alguém quiser trocar uma figurinha com a Lua, com a Luádia, sobre né, essa experiência de ler Conceição Evaristo, né, ainda podemos, gente. Ainda tem um grupo grande aí, somos 16 pessoas nesse encontro. E se quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, a Luádia, né, a primeira vez que a gente está tendo essa experiência com ela, dia 29 estaremos aqui, a Inesaine vai apresentar, né, a Luádia para a gente, a escrita da Luádia para a gente, vai ser outra oportunidade, mas aqui em torno de Conceição Evaristo, sendo Luádia uma leitora, não só de Conceição, mas também, né, e principalmente desse encontro de Conceição Evaristo, né, é uma oportunidade que a gente tem de fazer perguntas, enfim, de fazer algum tipo de interação. Nós ainda temos um tempinho para isso, caso alguém queira, enfim, fazer. Eu queria falar um pouquinho sobre o que o Luádia falou sobre... Tá baixinho, quem tá falando? Que eu não tô ouvindo. Alô, quem tá falando? Não. Agora, estamos ouvindo baixinho. Pode falar um pouquinho mais alto, aumentar aí? Dá para ouvir agora? Dá, pronto. Pode falar. É Lícia, não é? Eu queria falar um pouquinho só sobre o que Luádia falou sobre o embranquecimento da poesia. Eu assisti, acho que foi numa entrevista que Conceição Evaristo fala sobre isso, sobre essa oportunidade, digamos assim, que não é dada aos escritores negros, principalmente às mulheres, às escritoras negras. E aí é como se os negros eles não tivessem o direito de ficcionar a sua própria história, entendeu? É mais ou menos isso. Então a gente vê isso nas escolas, que a gente... eu nunca vi isso na escola. Então, nunca li um poema de Conceição Evaristo na escola, nunca li um conto. Então, a gente vê as mesmas poesias de sempre, os mesmos contos de sempre, a literatura de sempre, sempre branca. Então, preto, o negro, ele não tem um lugar dentro da literatura brasileira, principalmente. E aí, é como se o negro não tivesse esse direito de colocar o seu passado, de escrever sobre o seu passado, de falar sobre a sua ancestralidade e etc. E até tem uma parte que uma entrevista que ela fala sobre o prêmio Jabuti, e que ela disse que ela chama do prêmio da solidão, porque ela recebeu o prêmio Jabuti, mas ali não tinha, entre os convidados não tinha nenhum negro. Então ela se sentiu só. E é isso, ainda acontece isso, essa exclusão mesmo da literatura negra, dos escritores negros. Por isso que eu acho muito importante esse lugar hoje. A gente está aqui reunido hoje com Luádia, que é escritora, que é negra, e falando de Conceição Evaristo. Então é muito importante. Eu queria agradecer a Luádia por estar aqui, por ter aceito o nosso convite e só temos isso mesmo a agradecer. No próximo encontro, vamos conhecer a sua poesia, conhecer mais sobre você. Muito obrigada. Com licença, eu também queria agradecer, né, a Luad pela bela explanação aqui, pelo ótimo, né, trabalho em tirar uma parte do seu tempo para vir aqui, né, assim, fazer parte desse momento que é muito importante também para nós, né, que estamos em formação.
E, sabe, é muito bom